Então, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre alugar ou comprar à vista, alugar versus comprar, já foi falado bastante. Vocês devem ter percebido que eu sou mais inclinado à questão de alugar do que comprar, né? Mas porque eu sou mais o estilo nerd da planilha de Excel e eu gosto mais de, antes de tomar uma decisão, deixar a matemática decidir por mim. Por isso que eu acabo pendendo mais para esse lado. Daí alguém pode fazer a pergunta, tá, mas tu nunca vai comprar uma casa na vida? A ideia é sim, sim, vou comprar desde que isso já não afete mais o desenvolvimento dos meus investimentos, né? A partir do momento que eu posso comprar uma casa à vista, isso já não faz tanta diferença no meu patrimônio, eu vou fazê-lo. Então, existe quase, não é uma, existe como se fosse uma lei de influência de patrimônio que diz o seguinte: tudo que corresponde a mais de 10% do teu patrimônio pode afetar significativamente. Então, o que quer dizer isso aí? Se você tem 3 milhões, né? Você tem 3 milhões investidos e você tirar 300 mil, isso aí não vai impactar financeiramente no seu patrimônio, né? Se você tiver 400 mil reais e você tira 300 mil para comprar uma casa, você vai ficar só com 100 mil. Aí você quase volta a estaca zero dos investimentos. Então, a gente já viu nos vídeos anteriores sobre como é que o juro composto trabalha. E vocês viram lá que se você tiver 100 mil investido, quanto que ele vai gerar de juro. E se eu aumentar isso, se eu aumentar esse juro para um pouco mais, a gente vai ter, desculpa, esse juro não, se a gente investir mais essa entrada, então vai dar uma diferença bem grande, né? Aqui só para relembrar do que eu estou falando, eu vou mostrar aqui os juros, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos colocar para 360. Então, se você, eu vou tirar aqui quanto que você investe por mês. Aqui 1% é mais ou menos uma média do mercado, né? No geral dá bem mais que isso, mas a gente está trabalhando em algo assim aceitável, não dá para sonhar muito. Então, se você tiver, por exemplo, 100, você tem 400 mil na sua conta. No futuro, você tem só 400 mil, né, na tua conta. Hoje, em 30 anos, você vai ter 14 milhões. Se você, 14 milhões, se você colocar 100 mil, você vai passar de 14 milhões para 3 milhões. Então, esses 300 mil que você tirou para comprar tua casa vão se transformar em 10 milhões e 700 mil. Então, é muito, muito, muito dinheiro, né? Então, se esses 300 mil que a sua casa rendesse conforme a inflação, então ia dar, eu não sei aqui de cabeça, mas se não me engano é 0,3. Então, em 30 anos a sua casa de 300 mil ia valer aí 880 mil, mais ou menos. Talvez seja mais, talvez seja menos, mas a ideia é que a casa ela sobe muito conforme a inflação. E então não é tão fácil você conseguir um investimento tão alto. Aqui seria a inflação é 0,53, então a casa conseguiria chegar, eu fiz aqui, está aqui, né, dividido por 12, então uma casa de 300 mil hoje valeria 2 milhões em 30 anos, se seguir a inflação, né, pode não seguir, né, e se você tivesse 1% aqui, esses 300 mil te renderiam 10 milhões, então você teria uma diferença de 8 milhões, né, 8 milhões a menos. Então, financeiramente dá para começar a ver que, né, que já faz uma diferença grande. Aí alguém, de novo, alguém pode chegar, mas então todo mês, eu vou colocar aqui que todo mês eu invisto R$ 1.500, né? Por quê? Aí vocês pensam, tá, eu estou investindo, eu estou pagando aluguel e eu estou com 300 mil no banco. 400 mil que eu tinha começado, né? 400 mil, que eu decidi não comprar a casa quando eu tinha 400 mil.
né? Vamos dar um exemplo. Aí todo mês eu estou investindo R$ 1.500. No final eu vou ter 20 milhões, quase 20 milhões. Aí a pessoa pode dizer, tá, mas se o cara paga aluguel, ele não vai ter os 1.500. Mas aí vocês têm que pensar o seguinte, se a pessoa não paga aluguel, ela vai ter só 100 mil aqui, né? E então, olha só, mesmo colocando os 1.500 que a pessoa está colocando, ela não está pagando 1.500 de aluguel por mês, mas ela também não está recebendo aluguel desse, né? Então a conta, como sempre, a conta vai acabar dando no mesmo, mas no final você ainda vai ter menos. Eu não faço. Isso é uma conta mais estilo, sei lá, a conta de que nem o pessoal fala, conta de pedreiro, então não é muito eficaz. O que é eficaz mesmo é você ter alguém, um contador, alguma coisa que faça uma conta dessa um pouco mais certa. Então, tem um cara no YouTube que ele é muito bom nisso aqui. Eu não acompanhei os outros vídeos dele, ele também tem alguns vídeos sobre investimentos, mas ele faz um comparativo muito legal, seguindo todos os pontos, né? Se não me engano, ele é contador, então ele conhece a fundo essa parte. Ele tem uma planilha dele. Então, esse Otávio Paranho, se vocês quiserem conhecer o canal dele, né, podem procurar lá. Mas é o seguinte, ele tem uma planilha que mostra o seguinte: se você fizer um financiamento, ele juntou todos os dados aqui, ele colocou uma casa no valor de 400 mil. 0,39 é o que você ganha em cima de uma casa alugando. Se você é dono, você vai ganhar isso aí, né? Mas ele buscou aqui os juros que são cobrados no, pelo banco. Aqui esses dados aqui foram um pouco modificados agora para 2024. Eu que modifiquei esses dados. Isso aqui não é original dele, né? Então se vocês vão ver lá esse vídeo, eu acho que tem uns 3 anos de idade, eu não me lembro direito, mas é um pouco diferente isso aqui. Essa planilha, na verdade, eu atualizei ao meu ponto. Mas da onde eu tirei, a fonte vem dele, né? Eu não vou simplesmente lá tirar o trabalho dele e eu estou mostrando da onde veio. Então, aqui, o que acontece? Valor inicial disponível para aporte. Então a gente tem R$ 3.500 por mês. Nesse caso, a pessoa quer comprar uma casa de 400 mil, ela vai ter um aporte inicial de 3.456. Quem vai ter esse aporte inicial? Quem paga aluguel, porque quem paga o financiamento da casa vai ter que pagar o financiamento da casa. Mas o financiamento da casa geralmente vai diminuindo a parcela ou aumentando, não sei, acho que vai diminuindo aqui, né? Aí ele usou que tem as duas formas de você fazer um financiamento, três, se eu não me engano. Tem uma forma que você começa pagando um valor bem alto e essa prestação vai diminuindo, que é essa. Tem uma que é a que mais paga juros, mas é meio que, entre aspas, quase que a mais segura, porque você começa pagando um valor menor. Você começaria aí pagando 2.200, mas a última prestação serão 2.200 também, né? Aí o banco, ele, para não perder, vai que dá muito juro, o banco acaba cobrando mais juro, porque se der muita inflação, ele acabaria perdendo muito dinheiro, né? Então, o que acontece? Olha só, quem paga aluguel vai começar aportando 3.546. A pessoa que financia a casa vai começar aportando em zero e depois ela vai começar aumentando esse aporte. Por quê? Porque ela está começando a cada dia a pagar uma menor prestação. Então, se ela pagava 4 mil, agora ela está pagando 3 mil. Então, ela tem R$ 1.000 para investir. Isso aqui vai aumentando, né? Então, vai chegar um ponto que ela vai estar investindo ali, ó, já R$ 800 por mês e a prestação já está baixando, já está em 3 mil. Por exemplo, vou baixar um pouco mais. Aqui a prestação já está R$ 3.000 e a pessoa já está investindo 1.500 por mês. Então, e a pessoa que paga aluguel, ela começa com aporte financeiro também. Ela começa com um aporte financeiro um pouco maior, mas com o tempo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas com o tempo ela vai acabar aportando menos. Por quê? Porque
Porque o aluguel também sobe de valor. Acontece ao contrário, quanto mais tempo passar, menor a prestação para quem financia. E quanto mais o tempo passa, maior vai ser o valor do aluguel, porque ele também sobe conforme a inflação. Então, dos dois lados. Mesmo assim, no final, mesmo a pessoa investindo cada vez o cara do aluguel vai investir cada vez menos, o cara da casa financiada vai investir cada vez mais, o cara do aluguel vai ter uma vantagem grande. A entrada que a pessoa dá na casa vai ser usada para investir, né? Então você vai ter lá aquilo que a gente acabou de ver na nossa planilha, que é isso aqui, né? Então, enquanto o cara que compra a casa vai ter 0 para começar investido, quem decidiu alugar vai ter 100 mil para começar investindo. Então, esse valor aqui vai diminuindo, que é o investimento mensal vai diminuindo lá. Aqui eu não consigo fazer isso, né? Mas ele vai, por outro lado, esse dinheiro aqui, ele vai ficar rendendo por 30 anos, que é o tempo do financiamento. Então, ele vai ter uma vantagem grande. E de quanto que é essa vantagem? Aqui esse gráfico vai mostrar, né? Então, no final, o patrimônio total seria, olha só, o azul é o cara que financiou, que tem a casa. Então, isso aqui, essa linha azul seria o valor da casa, que a casa também ela está valorizando, junto com o valor que ele investiu em ações ou em aquele negócio do 1% lá ao mês. Então, todo mês ele foi investindo um pouco, mas olha a diferença aqui. Então, a pessoa que começou desculpa, a pessoa que começou investindo, ela já começa sempre com um patrimônio maior, mas por anos esse patrimônio parece até o mesmo, né? Então aqui por 120, ou seja, por 10 anos o patrimônio entre quem paga aluguel e quem comprou, decidiu financiar, é quase que o mesmo. Quem ganha no final vai ser o cara que paga aluguel, por quê? Porque o juro vai ser composto em cima daqueles 100 mil e já no primeiro mês ele consegue investir R$ 3.500. Então ele começa investindo pesado. E lá no final, por exemplo, aqui no final a pessoa que comprou a casa ela consegue investir 3.500 por mês, mas aqui no final já não gera mais juro. Por quê? O juro aqui vai dar... Quanto que dá o juro de 3.500 em um mês? Né? Não sei, R$ 35. O juro de 3.500 aqui em 30 anos vai ser muito grande, né? Eu vou jogar aqui de novo. Eu tenho aqui 3.500. Nossa, que difícil. 3.500. Ele vai se transformar em R$ 125.000 em 36 anos. Então, isso aqui que faz o cara do aluguel ganhar muito a longo prazo. Então, a aposta de quem está pagando aluguel é a longo prazo. Então você tem que pensar acima de 10 anos. Abaixo de 10 anos não faz a mínima diferença. Vocês podem ver aqui que em 120 aqui a diferença é mínima. Aí você está pagando pelos próximos 10 anos, se você vai fazer qualquer conta, sempre vai dar no mesmo. Você pagar aluguel ou você comprar, mesmo financiado, né? Então, agora vocês pensam, onde que a pessoa que financia, que ao invés de financiar, então a gente poderia colocar aqui, ao invés dessa pessoa esperar e comprar aqui, olha só, no caso, eu quero ver se a casa valoriza, eu quero ver se tem o patrimônio total, aluguel, imóvel atualizado. Então aqui a gente consegue ver que o imóvel valeria 400 mil. Então, no final, o imóvel está valendo 1 milhão e meio, né? Ele está valendo 1.500.000. Então, aqui a gente vai ver quando que a gente pode comprar esse imóvel por 1.500.000. Quem paga aluguel? Olha só. Aqui, quando, por exemplo, depois de 20 anos, onde é que está 240? Aqui, mais ou menos. Olha só. Então, em 20 anos, a pessoa já consegue comprar o imóvel de 1.500.000 já vai ser, na verdade nem vai ser 1.500.000, vai ser mais ou menos 1 milhão. Então a pessoa consegue comprar o imóvel por 1 milhão e ainda sobra 3 milhões na conta. Olha só,
em 20 anos. Então, em 20 anos você vai comprar um imóvel por 1 milhão mais ou menos, e ainda, ó, 1 milhão, e vai sobrar 3 milhões na tua conta. Então, os 3 milhões vão estar rendendo ainda por mais 10 anos. Então, aos 20 anos você teria 3 milhões na conta, uma casa paga, o teu patrimônio não mudaria. Você ainda teria 4 milhões, né? Aqui, né? A linha do 4 milhões. Você teria uma casa paga, 3 milhões na conta, e essa linha aqui ela não ia ser tão acentuada, ela ia diminuir um pouquinho, ela ia estar mais ou menos aqui. Mas lá no final você ainda teria muito mais do que quem, quem financiou. Então aqui está desculpa, quem comprar a casa à vista e investe, e quem simplesmente investe sem comprar a casa própria, né? Aqui é sem comprar a casa própria. Se a pessoa compraria a casa própria, estaria aqui nos 8 milhões, né? 8 milhões, 10 milhões, não mudaria nem tanto assim. Então você tem que decidir, então, eu vou... Aqui são dados reais, né? Não é nada tipo assim, eu mudei números para ser melhor. Não, isso aqui são dados reais, usando históricos, então você não tem muito que fugir disso. E aqui ainda entra outro caso, que a pessoa que tem a casa, ela vai acabar reformando a casa. Então, o que acontece? As pessoas compram a casa e por 30 anos nunca gastam um centavo na casa? Eu nunca vi disso. Raramente o caso. Já vi sim, mas é muito raro. O que as pessoas fazem? Vão emendando, né? Vão fazendo puxadinho, vão fazendo isso, vão fazendo aquilo. Então, aquele investimento aqui que a pessoa está começando a fazer aos poucos, esse aqui, que é o aporte financeiro da pessoa que compra a casa, isso aqui vai acabar se transformando em reformas da casa, entendeu? Está aumentando. Claro que a casa vai valorizar mais, então lá no final a casa vai valer um pouquinho mais. Se ela valesse 1,5 milhão, ela vai valer talvez 2 milhões, porque você está investindo na tua casa, né? Então, mas você não está aportando no que dá mais juros, que seria investir em ações, em fundos de investimento imobiliário, né? Então, isso tudo aí acaba gerando um pouco mais de juros. A renda fixa não tanto, porque a renda fixa simplesmente ela devolve a inflação. É mais ou menos a ideia da renda fixa. A inflação está 10% ao ano, ela vai cobrir 10% ao ano. Então, quem acha que quando, eu vou investir agora em renda fixa porque está pagando 12% ao ano, né? Vocês estão sonhando, porque ela simplesmente está devolvendo a inflação. Se você deixar o teu dinheiro debaixo do colchão, ele perde com a inflação. Se você botar a renda fixa, ele paga a inflação. Então, se você tem um poder de compra hoje de R$ 1.000 por mês e você colocar na renda fixa, daqui 10 anos você ainda vai ter o mesmo poder de compra. Ou seja, se você compraria você abasteceria teu carro 3 vezes hoje com R$ 1.000, daqui 20 anos você ainda vai abastecer 3 vezes com esses R$ 1.000 que renderam na renda fixa por 10 anos. Então, assim mais ou menos funciona a renda fixa. Não vamos pensar que deixar só em renda fixa, daqui 10 anos você vai estar rico. Não, você só vai ter a mesma coisa. A inflação, ela simplesmente ela se iguala à renda fixa, né? Às vezes mais, às vezes menos. Quanto maior a inflação, pior essa conta, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente começar a falar em investimento mesmo, eu vou explicar melhor. Vai ficar um pouco mais claro porque as pessoas tendem a, quando está em crise, investir em renda fixa, e quando está indo bem, investir em ações. Daí ficam trocando, né? A gente vai entender lá porque isso é um erro. Mas eu acho que com isso a gente consegue fechar aqui alugar ou comprar. A gente já falou das vantagens e desvantagens, agora a gente buscou uma pegada mais financeira mesmo, de quem entende do assunto, né? Então, aqui vocês têm que pensar um pouco que não é a questão você, eu acho que é melhor porque todo mundo fala que tem que fugir do aluguel. Esquece, vá fazer conta, vá se informar. Se você repetir o que todo mundo fala, você está perdido, né? Então aqui eu trouxe de novo aqui o canal do Otávio Paranhos, aqui esse gráfico que ele fez, né? Ele mostra bem certinho o patrimônio total com aluguel e o patrimônio total através do financiamento, né? E
O próximo vídeo a gente vai começar a falar agora sim, começando com investimentos, né, em renda fixa.